Oi, boa noite a todo mundo, tudo bem? Então, hoje, né, nossa live tradicional de sábado, nós vamos estar falando aqui, né, Thelma e eu, sobre a Kuan-Yin, o oráculo da Kuan-Yin, e ao final vamos fazer uma pequena meditação guiada. Tudo bem, Adriana? Tudo bom, Dudu? Tudo certinho? Então, vou aproveitar aqui enquanto a Thelma está se conectando, né? Para convidar vocês também para a oficina de oráculo que a gente está oferecendo através da plataforma Simpla, né? Aos domingos, né? Nesse mês, às 16h30. Para o mês de julho, a gente vai mudar para as terças-feiras, tá? Então, em breve a gente avisa aqui também direitinho, né? E coloca o link para as pessoas se inscreverem para receber o link do Zoom, tá? Eu vou convidar aqui a Thelma, tá? Para estar aqui com a gente. Oi, Thelma, tudo bem? Oi, Olá, Michael, Marie. tudo bem? Boa noite. Aqui entrando aí também. Boa noite, Marie. Boa noite a todos. Todos bem-vindos. Tudo bom, Me ouvindo, Bartira? Marie? Tudo bom, Dudu? Sim. Opa, tudo certinho aí. Bem-vindo a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Ângela também. Bom, você começou a falar aí, né, Marie, sobre o nosso encontro de hoje, né? Sobre a ideia, né, da nossa... trazer aqui para o nosso bate-papo, para os nossos amigos, é, um pouco da Kuan-Yin, e mais especificamente, né, esse oráculo, né, que é pouco conhecido aqui no Ocidente. Né? Então, por quê? Né? A gente trabalha dentro do caminho do autoconhecimento, do nosso desenvolvimento. Né? Então, a gente tem os oráculos, né? Temos os oráculos como ferramentas, como instrumentos que podem nos ajudar no nosso caminho. Né? Então, hoje né, a gente vai falar sobre essa possibilidade, né, desse oráculo. E quem acompanha aqui o CalTube também, né, o meu Instagram, eu sempre publico, né, toda semana eu tenho uma mensagem. Né, e desde o início da pandemia, eu venho publicando as mensagens da Kuan-Yin, que são os oráculos que eu tiro semanalmente, aos domingos, para a semana que começa na segunda. Né? Então, e esse trabalho, ele tem me dado muita satisfação em fazê-lo, né? Porque a mensagem, que é um poema, né? Ele tem uma interpretação breve, né? Muitas das vezes as pessoas me dão um retorno dizendo, poxa, Thelma, a mensagem caiu como uma luva, né? Essa mensagem foi para mim, né? Eu falei, que bom, né? Uma mensagem para todos, né? E nesse oráculo, a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco, né? Mas ele tem 5 níveis digamos assim, níveis ligados a algo que é melhor, que é auspicioso, que é muito auspicioso, e algo às vezes que não é tão auspicioso, né? Como a vida, né, Maria? Então, esse oráculo ele traz essa possibilidade de você entender os altos e baixos, né, que regem nossa vida. Ele é muito interessante nesse sentido também. Eu Vamos queria voltar trazer essa aqui um abordagem. pouquinho, né? Antes da gente Sim? entrar no oráculo, né? A própria Uhum. Kuan Yin, né? Kuan Yin Sim. é como uma figura, enfim, uma divindade, uma figura mitológica com origem na China, né? E que Uhum. ela faz parte, né, do caminho taoísta, mas foi abraçada, né, por outros caminhos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, de certa forma, né, ela é tida como essa divindade, né, que, que abre esse canal, né, de ouvir, né, a tristeza e sofrimento do mundo e aplacar, né, essa tristeza, esse sofrimento do mundo, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre a Kuan Yin, Uhum. né. E eu vou dar aqui o testemunhal, né. Eu, de certa forma, dentro, né, do taoísmo, nunca tive esse encontro com a Kuan Yin dentro do taoísmo, mas a Kuan Yin, de certa forma,
já cruzou o meu caminho algumas vezes, né? E sempre com essa questão, né, da compaixão, né? Da Uhum. afetividade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, ou até, já que ia fazer a live da Quanin, trouxe a minha Quanin, né? Ah, Aqui para o meu é. ladinho, né? Enfim. Que bom que ela está aqui presente. Isso é muito interessante, porque também comigo aconteceu isso também dentro da visão da minha, né, da nossa formação taoísta, né? É, nós temos outras divindades femininas, sobre as quais já falamos aqui, né? Que regem, né, o destino. E a Kuan Yin, ela chegou até, ela é uma divindade que rege a bondade, né? A compaixão, a transformação. E é muito interessante como ela chegou até esse conhecimento. Como é que eu me despertou para esse conhecimento? Foi mesmo através do oráculo, né? Então, quando eu recebi esse oráculo, na verdade, eu já contei essa história para algumas pessoas que estão aqui presentes também, a Marie também sabe disso, eu não trabalhei, não abri o oráculo, porque ele veio como um bônus dentro de um conjunto de conhecimento sobre o candelabro taoísta, né, que está relacionado à astrologia polar taoísta. E aí, com o passar do tempo, eu dei atenção a esse conhecimento, né? E no primeiro momento, eu resolvi é, estudar antes de colocar em prática, né? E aí eu descobri, né, fazendo estudos mais aprofundados, sobre a origem desse oráculo. É um oráculo que é feito com as moedas, né? E aí eu falei, bom, o que que tem a ver com a Ni, né, com a tradição taoísta? E aí ela diz a história taoísta, né, sobre a Kuan Yin, que ela tem origem na ilha de Putou, que é uma ilha na China, né, que tem um templo da Kuan Yin, é um lugar de peregrinação e de reverência, né? E aí esse oráculo que saiu de lá, que tem essa força da terra chinesa, né, foi levado por um monge budista chinês para o território japonês. E lá ele se expandiu, né? Mas o que é muito interessante é que esse oráculo ele vai juntar a força da Kuan Yin na tradição chinesa e a força do taoísmo, porque ele é um oráculo e é uma divinação, né? E ele vai também trazer, né, o aspecto das práticas budistas. Então, esse oráculo, na verdade, e esse culto a Kuan Yin, né, ele tem o início, né, na tradição chinesa, né? E, como você falou, muitas das vezes a Kuan Yin também aparece no taoísmo, né? É, e a gente tem belas ilustrações, até pedi para você, eu separei algumas para a gente mostrar, né, mãe? Deixa A eu ver clássica aqui. dela sentada. Essa imagem é muito interessante, porque fala de uma Kuan Yin quase que com a força, né? A força da transformação. Né? Ela está em pé, né? E ela tem alguns instrumentos aí que regem essa justiça, né? Esse caminho, mas a gente fala mais Yan da Mi, né? Da imagem dela, né? E a imagem mais clássica que a gente conhece é dela sentada sobre a flor de lótus, né? Uhum. E o sentido da transformação, né? E o próprio sentido da bondade. E a gente vai encontrar outras divindades, e até divindades taoístas, né? Sentadas também sobre a flor de lótus. Né? O conceito de sentar na bondade. Né? Muito importante. Tem essa imagem também do vasinho de água, né? Com a folha de eucalipto, que fala também de você usar, você purificar, né? Então, sentar na bondade, né? E se purificar, né? Essa imagem é muito comum, muito conhecida, muito divulgada, né? E fala dessa é, possibilidade que a Kuan Yin nos traz, né? Mas a Kuan Yin também é cultuada fora do budismo, né? Ou dentro do budismo japonês, que eu quis dizer, né? E do taoísmo, com outras vertentes budistas, né? E existe uma linhagem muito interessante que vai se somar ao estudo desse oráculo e vê-la como uma manifestação yin, né? E uma manifestação yang, né?
Então, a Kuan Yin é a manifestação Yin da Avalokitesvara, né? É uma divindade do budismo, né? Guarda também, acho que eu separei uma ilustração. Ela Tá tem aqui. vários braços, né? E então, na verdade, a gente quando usa, né, a gente entra em contato com a Kuan Yin através desse oráculo, sim, a gente está também acionando, né, o lado Yang da Kuan Yin. Então, a gente está juntando duas forças, né? A gente sabe, estudando o taoísmo, né, da união do yin o tempo todo, né, no universo. Né? Todas as coisas estão relacionadas. Né? Dessa maneira, também, a gente tem um aspecto yang e yin na prática oracular da Kuan Yin, né? Então, eu acho que era, assim, em termos históricos, é muito interessante. E, inclusive, são usadas 5 moedas, né? E cada moeda representa um dos 5 elementos. São 5 moedas, né? A gente fala dos 5 elementos, que são madeira, fogo, terra, metal e água, né? Então, na verdade, a gente está trabalhando com uma força espiritual, né? Uma força de uma egrégora, uma força tradicional, trazendo, pedindo para que ela nos ajude, nos traga, né? Um sentido de transformação, né? E aí você vai trabalhar com o quê? Com as forças, né? Com as forças dos 5 elementos. Então, interessante essa relação, né? Por conta dos 5 formando 32 respostas, né? E essas 32 respostas, elas estão associadas aos nomes, né? E formas representações da Avalokitesvara. Então, você percebe, resumidamente, o que eu falei, né? Que tem uma correlação, né? É, espiritual, né? Então, é um oráculo de muita força, né? E a gente É muito percebe essa interessante, né? Porque força. dentro do que a gente também tem feito aqui de lives e tudo, uma das propostas que a gente teve foi justamente dessa questão do feminino, né? Do feminismo, o feminino dentro do caminho, né? Uhum. Espiritual e então, assim, de certa forma, a Kuan Yin, né? Ela está dentro desse arquétipo, né? E, e essa questão mesmo da afetividade, né, da compaixão, de ouvir, né, de Uhum. estar onde ninguém quer estar, né, de, enfim, estar próximo, né, aos que sofrem, né, de certa forma, né. E aí, então, eu É, queria saber se a gente, com esse oráculo, né, que tipo de aconselhamento que a gente tem, né, dentro desses 32 possibilidades de resposta, como é que fica, né, essa questão, né? uhum. Eu acho que foi um pouco que eu falei antes, logo no início, né? São essas cinco graus, né? Os 5 graus de possibilidade. Então, que a gente precisa entender que a vida é feita de momentos mais prósperos e momentos não tão prósperos, né? Então, o oráculo nos dá 32 respostas que podem ser classificadas, né? Em respostas auspiciosas, né? Muito auspiciosas, respostas que são auspiciosas, né? Respostas que são, no mesmo, digamos assim, não tão auspiciosas, né? As classificações. É, a vida é assim, né, Maria? Então, é muito interessante porque você tem ali, você vê o próprio mecanismo, né? De como você entende aquela resposta, de que maneira que aquela resposta pode lhe fazer, pode lhe trazer proveito, né? O que é importante dizer, ela é diferente do Xing. O Xing é muito complexo, né? Quem conhece o Xing está aqui presente sabe que a gente tem várias maneiras de interpretação, né? Esse oráculo é mais simples, né? E o fato de usar as moedas também é mais direto, né? Então, há uma necessidade de você obter uma resposta direta, né? Então, é nesse sentido que a gente tem essas 32 respostas. Respostas, né?
Então, eu vou aqui tomar liberdade, né? Eu queria ler, né, a mensagem dessa semana. Eu estou tentando abrir aqui, né? Pra gente, A pra gente pode gente até ver fazer se um você oráculo tiver ela também à agora, mão. se você. Ou então, isso que E eu ia propor. vou fazer oráculo na semana. Eu vou antecipar, então, o oráculo de domingo, aos domingos. Eu vou online aqui com todo mundo, né? Então, a gente tem a gente tem uma preparação, né? Quem nos acompanha aí, né, Maria? Sabe que a gente sempre enfatiza a importância da preparação, né? Antes da prática do oráculo, do I Ching, de outros oráculos afins. Então, a gente tem uma preparação. Eu vou, diferente do oráculo do I Ching, eu não vou cantar nenhum número, eu vou direto à resposta. Tenho as moedas aqui comigo, né? Eu vou consultar diretamente. Vou parar aqui, fazer um pedido para a nossa semana. Tá? Vamos lá. A resposta, ele diz que é auspiciosa. Depois a gente vai publicar. Proteção avançada. Praticando a virtude, você receberá a benção do céu. A família trará a renovação da alegria. Homens nobres aparecerão para ajudar, obtendo fortuna e felicidade. A interpretação diz o seguinte: suas ações virtuosas serão vistas pelo céu e você receberá a grande bênção dos deuses. Grande sorte irá bater à sua porta. Você receberá a ajuda de muitas pessoas. Eventualmente, você colherá agradáveis benefícios por conta da sua virtude. Ora, o que ele nos fala esse oráculo? Como é que a gente deve agir essa semana? Em colaboração, né? Em cooperação. Ele usa a palavra família como fonte de renovação. Família de sangue, família, né, dos nossos laços, né, dos nossos amigos, aquelas pessoas que compartilham o mesmo objetivo conosco. Né? E homens nobres podem ser pessoas que possam nos orientar, nos conduzir, guiar diante das dificuldades. Né? Então, a boa, so, a boa sorte, a fortuna, ela não é apenas o aspecto financeiro, né? Ela fala também da felicidade, né? Do aspecto interior. Né? Então, boa fortuna, como diz lá também o I Ching, é um bom caminho, uma boa forma de conduzir, né? Um bom resultado. Então, a mensagem diz para que nós devemos usar das nossas virtudes. Né? E a gente está aqui falando das moedas, né? E falamos que são regidas pelos 5 elementos. Os elementos têm as suas virtudes. Né? Então, aproveitar a força da madeira, né? A iniciativa para a semana, né? Usar o fogo, né? A capacidade da alegria do fogo, né? A capacidade da polidez do fogo, né? Da educação. Usar também a virtude da terra, ser fiel aos seus princípios, né? O que você pensa, como você age. Usar também a virtude do metal, né? Da retidão, né? Da justiça, da ação, e também né, que é a própria sabedoria. Então, quando a gente trabalha dentro desses princípios, e essa mensagem diz que você tem uma proteção em curso,
uma proteção que avança, a gente entende a semana como esse próprio fazer, né, dos 5 elementos. No resultado aqui, a gente tem as virtudes da madeira e a virtude da terra em evidência, no aspecto Yang. Então, a gente tem a bondade, que se manifesta de uma forma Yang, né? E aí fala da própria união em torno de um interesse, pessoas se unindo, e também da virtude da sinceridade, né? Então, madeira e sinceridade, bondade e sinceridade caminhando como forças Yang, né? Isso é muito importante. Então, a nossa leitura sempre segue esse caminho, né, Marie? Tá? É claro, a gente aprofunda, né? Mas é sempre aquela descrição que eu coloco lá no início da semana, sempre chama atenção para esses princípios, né? Que são regidos, conduzidos pela força aí da Coininha. É muito interessante, né, que você está colocando. Não sei se a gente tem alguma pergunta, né? Vamos abrir aqui, né? Vou botar aqui, se alguém gostaria de fazer pergunta. Esse oráculo tem muita força, né? Ele tem uma correlação também, muitas das vezes, né, com a própria cultura chinesa, né, algumas respostas. Então, eu disse que a gente tem necessidade da interpretação, né? Quando ele fala aqui homens nobres, também é um vocabulário muito parecido com o do I Ching, né? Homens nobres, boa fortuna, né? E daí a gente vê a origem, né, desse oráculo da própria cultura chinesa, né? Então, o que justamente é muito interessante, porque quem já estuda o Xing sabe o que significa um homem nobre, né? Alguém de relevância, de importância, né? Que pode ajudar, que pode orientar, né? Não é um homem sábio, mas é um homem que pode ser um governante, um mentor, alguém que pode nos orientar no caminho. Nesse sentido. Então, uma pergunta aqui do Bernardo: quantas moedas que utiliza, né, o oráculo da Coininha? Está perguntando sobre as moedas, né? Uhum. Tudo bom, Bernardo? Eu não estou lhe ouvindo, Maria. Eu vi, eu tentei falar algumas vezes. Agora está ouvindo melhor? Tá certo. Não, ele perguntou quantas moedas. São 5 moedas, não é isso, Thelma? Uma para cada elemento, não é isso? Estamos aqui, vamos daqui a pouco. Tudo bom, Bernardo? Pois é, beijos aí. Um tempão que a gente não se vê, né? Oi, Bernardo. Ele perguntou sobre 5 moedas? Foi quem que perguntou sobre as 5 moedas? Bernardo. Então. Por quê? Porque essa combinação. A gente forma uma resposta, né, a partir da combinação dessas 5 moedas, que tem o seu aspecto Yang ou o seu aspecto Yin. Então, quem conhece o I Ching vai dizer, mas o tema é muito semelhante. Eu vou dizer, porque é um sistema de divinação que tem origem na concepção chinesa, né? Então, você vai trabalhar com essas 5 moedas que são jogadas, né? Você abre um oráculo com elas e a resposta Yin ou a resposta Yang, né? E aí você forma uma mensagem. Então, se você quiser meditar também sobre esse nome, né? A proteção avançada, a proteção que está em curso, né? Ela é também um termo que uma mensagem, né? Pode entender que é uma proteção que durante a semana, que vai se estender durante a semana. Dentro da concepção do trabalho de tirar a mensagem para a semana, né? Se eu estivesse fazendo uma consulta, né? Esse assunto, poderia dizer que essa proteção ela avança durante aquele empreendimento. Então, esse oráculo, ele se fundamenta no Yin Yang, e nos 5 movimentos, mas não necessariamente nos trigramas e no restante do corpo do I Ching. Mas também é um corpo filosófico em movimento. Ele é diferente do I Ching, né? Uhum. Quer dizer, a concepção é o uso das moedas. Por que moedas, né? Porque as moedas eram a forma mais
direta, objetiva de você consultar. A gente está falando de uma população, às vezes, iletrada, né? Então, a moeda era algo que é visível, né? E direto, objetivo, digamos assim, né? Então, a combinação Yin e Yang das 5 moedas, você forma as 32 respostas. E essas respostas, elas não têm trigrama, tá? Elas são respostas, como eu li. Eu li para vocês, né? Um texto que tem uma interpretação do mestre e que entende dentro do que daquele significado que tem a ver com o nosso momento, com o nosso coração, né? Ele é mais direto, mas nem por isso ele é menos preciso, né? Do que outros oráculos, né? Nesse sentido. A gente não usa aqui trigrama nem hexagrama. Então, ele é, digamos assim, algo muito simples de ser entendido. Ele é muito simples de ser entendido com o quê, Maria? Com o coração, né? Então, é importante a gente ter um coração vazio, né? Como a gente fala no taoísmo, né? E para poder, né, conectar, né? Não, e assim, não dá para falar de Kuan Yin sem eu lembrar, né, do filme, né, da primavera, outono, verão, inverno, um que Ah, até a gente é já lindo, falou aqui, é porque lindo. tem uma parte do filme que é muito linda, aonde o mestre pede, né, para justamente aquele discípulo que está com o coração muito desordenado, né, para ele levar, né, a imagem de Kuan Yin para o topo da montanha, né, para deixar ela lá no topo da montanha, né. Enfim, como parte da cura dele, né. O Bernardo está colocando aqui, né, se Uhum. existe um livro para a gente consultar, Thelma. Pois é, existem respostas, né? Esse oráculo, ele não é um oráculo, é como eu falei, ele veio de uma transmissão direta, de mestre a discípulo. Ele é resultado, né? Tem um caderninho, né? Com essas respostas que são lidas, né? Então, quando eu aciono as moedas, eu consulto e eu tenho o meu guia, né? Com as respostas. Então, é um trabalho espiritual, né? Ele é feito dentro dessa linhagem. Tá? Mas livro não tem. Ele não é Não tem um comercializado, tratado, né? né? Um tratado das mutações, por exemplo. Não tem esse tratado, Não tem né? o tratado das mutações, mas ele tem origem, aí é um estudo mais, por enquanto eu estou localizando algumas fontes, né? De um estudo mais aprofundado sobre isso, né? Como é que ele se desenvolveu. Ele se desenvolveu no budismo chinês que foi para o Japão, né? Então ele tem um aspecto muito relacionado a isso. Mas é nesse sentido, né, da gente ter esse conhecimento. Eu acho que ele traz uma abertura muito importante, né? Eu acho muito rico o fato de ele estar dentro de uma tradição, né? Então você sabe a origem, você sabe, né, como ele foi transmitido, né? E tem tudo bom, assim, bons resultados com ele dentro do meu próprio desenvolvimento também, né? Porque o nosso trabalho aqui ele está muito ligado também a essa ajuda, né? E essa espiritualidade. Então, a Coninha ela veio somar, né? A todo o trabalho já de consultas e atendimentos que a gente vem fazendo já há um bom tempo, né? Então, é mais um instrumento aí, né? E até Para a assim, gente dada a simplicidade, quer desenvolver. dizer, tem os mesmos fundamentos, mas de uma forma mais abrangente, né? Mais sintética, né? Então, É, isso é algo que também pois tem a é. ver com essa afetividade, essa compaixão, né? Ser mais sintético, né? Ele é mais sintético, mas, por exemplo, se você não souber tem algumas. A primeira resposta, né, ela fala da expansão, né, ela fala do eixo de transformação do homem a partir da relação com o céu. Então, você precisa ter alguns conhecimentos, né, também sobre essa relação por exemplo, dos animais que regem o nosso eixo. Né? O eixo que a gente fala lá no Xing, né, do infinito, do
passado e do futuro, né? E a gente no presente relacionado a esses eixos. Então, existem, né, desse oráculo que envolve um pouco mais de discernimento sobre a cultura chinesa, né? Sobre a visão de mundo, digamos assim, né? É importante, então, existe um estudo também nesse Muito sentido. bonito, muito bacana. Né? Então, com relação a hoje, né, a nossa programação, né, era falar, né, da Kuan-Yin, falar do oráculo. Então, se alguém tiver alguma pergunta aqui, né, pode colocar para a Uhum. gente, né, dentro do que a gente puder, souber responder, a gente vai responder, né. Para quem dentro do caminho taoísta aqui, né, pelo menos Rio de Janeiro, São Paulo, né, sabe que não costuma ter, né, dentro de um altar taoísta necessariamente a imagem da Kuan Yin, né, mas ela é, né, uma divindade que também, né, tem origem no taoísmo e ela foi, né, migrando, né, para outros lugares, né. É, Uhum. eu mesma, enfim, meu encontro com a Kuaninha sempre passou mais por essa questão do Japão, do Zen, né, dessas outras Uhum. vertentes. Como eu sou super sincrética, não tenho a menor vergonha disso, de falar isso. Então, é sempre uma questão energética mesmo, né? Eu me sinto muito conectada, né, com a energia da Kuan. E aí a nossa proposta hoje, né, é justamente, uma vez, né, encerrado esse papo, a gente partir para uma prática de meditação, né, que eu e Thelma estamos querendo colocar como uma prática que aconteça sempre, né, nas nossas lives do sábado. Por quê? Porque é um momento Uhum. que a gente pode dar uma contribuição para a pessoa colocar, né, um pequeno tempo para desenvolver essa semente, né, do caminho da meditação. Então, quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, o momento é agora. Enquanto isso, eu também vou fazer um convite, né, para a Uhum. oficina de oráculo, né, que a gente está oferecendo, né, esse mês aos domingos, né, às 16h30, e a partir do mês de julho, às terças-feiras, às 20 horas, né. Então, quem quiser participar, eu vou colocar o link aqui, tá? Para vocês poderem se inscrever, porque é um lugar fechado, a gente não coloca aqui no Instagram, né? Por quê? Porque a gente usa recursos e tudo, é feito na hora, né? O oráculo, e a gente vai fazendo toda a parte da própria interpretação, partindo, né, do yin e yang, trigramas, né? 5 movimentos, toda pré-textual. Tudo bom, Bernardo? Vou colocar aqui o link, tá? Mas no Simpla, né? Aquela plataforma de eventos Simpla, você pode se inscrever. Basta botar @taltube e aí você vai ver que uma das ofertas é essa, né? A oficina de Uhum. oráculo. E é legal porque a pessoa Uhum. pode participar, enfim, a gente também abre para a pessoa ser uma das pessoas, a pergunta, né, ser sobre uma das pessoas, desde que ela não tenha nenhum problema, né, da gente estar analisando isso de forma aberta, né. Enfim, Thelma, queria que você falasse um pouquinho antes, né, da gente entrar na meditação. Oi, Marie, você falou também aí, eu acho que é isso mesmo, né? O nosso trabalho. O nosso canal, né, que é um canal de divulgação das artes taoístas, do taoísmo de uma maneira geral, né? A gente trabalha dentro dos nossos conhecimentos, né? Sobre I Ching, astrologia, e outras artes também, né? Então, o convite é esse, né? Nossas atividades no momento são essas duas principais, né? Nosso, nossa oficina, aos domingos, você já explicou bem aí, tem várias categorias, né? De contribuição, de participação e contribuição, nossas lives. E lembrando também da oficina do dia 20, no final do mês de julho, 31 de julho, último sábado, né? Que ao invés de nós fazermos a nossa live, iremos fazer uma oficina, um workshop sobre a prosperidade. Então, também um evento fechado, né? Onde nós vamos fazer a leitura, né, dos mapas
de acordo com... não é uma leitura direcionada, né, para alguns aspectos do mapa. Tá? O Negrete está perguntando aqui se a Kuan-Yin vem do budismo chinês. Olha, ela tem origem no taoísmo, né, na cultura chinesa. E aí, como é que se faz essa apropriação? Né? E aí vai depender da vertente religiosa. Né? Essa ideia da Kuan Yin, que é cultuada na China, né? E depois ela vai se expandir para outros países. Tá? Então, ela tem esse sentido. Então, eu estava falando sobre a oficina da astrologia polar taoísta, que é muito rica. Eu já fiz com a Marie aqui, né, Marie? Outra vez. Já fiz presencialmente. E também a ideia do nosso... A gente está numa fase de reformulação do nosso curso, né, de introdução ao Xing. Né? Então, vamos anunciar aí para a próxima semana também um novo curso, para quem tiver interesse, né, em estudar o Xing. Mas aconselho a participar primeiro da nossa oficina de prática oracular. Né? Então, o caminho é esse, né? Com É o que nós certeza. oferecemos no momento. Então, É, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Negrete respondendo. Tá. Então, se houver alguma pergunta, a gente responde depois ao final. Vamos fazer certo. uma prática da tradição taoísta, né, Marie? É um método, mas eu não vou nem falar no método, eu vou falar no silêncio. Né? Vamos silenciar nossa mente, aquietar o nosso coração, deixar o nosso corpo de uma forma suave. Né? E aí nós vamos trabalhar suavemente a nossa respiração. Tá? No taoísmo, a gente trabalha a mente, né, transformando ela em consciência. Então, uma mente esvaziada, mente sem pensamento. E a nossa energia, então, nós devemos tentar de forma muito tranquila, não precisa ter nenhuma posição. A posição tem que ser uma posição suave, que você se sinta bem, né? Não precisa ser não. E nós vamos fazer uma leve prática, né? Então, a Marie vai dar o início e vai dar o fim da nossa prática, tá bom? Eu vou direcionando no início, depois eu vou ficar em silêncio. Brevemente. Vamos nos colocar numa postura tranquila, receptiva, de forma calma e suave. Vamos primeiro relaxar o alto da nossa cabeça, relaxar o nosso cabelo, relaxar as nossas orelhas, relaxar os nossos olhos, relaxar o nosso rosto. A língua, a gente pode deixá-la levemente pousada sobre o céu da boca, relaxar os nossos dentes, a nossa mandíbula, relaxar o nosso pescoço, relaxar as nossas costas, relaxar nosso peito, relaxar nossa coluna, nosso abdômen, nossos braços, nossas mãos, relaxar o nosso quadril, coxas, relaxar nossas pernas, relaxar os dedos dos pés e relaxar também as nossas mãos. Relaxar a nossa respiração.
Deixar a nossa respiração livre. Não se preocupar com os barulhos externos, não se preocupar com os odores externos. Vamos manter a nossa concentração no nosso interior, na nossa respiração. A maneira de mantermos a concentração é contar, né? Inspirar e expirar. E a gente se manter nessa contagem, né? Inspiração e expiração. Se você se perder na contagem, também não tem importância. O que importa é você estar conectado com a sua respiração. Esse movimento se torna cada vez mais suave. E só existe a respiração e mais nada. Nós vamos ficar assim por alguns minutos até o final da meditação.
Balançando suavemente o corpo para frente e para trás, 3 vezes. Balançando suavemente o corpo para um lado e para o outro, 3 vezes. Flexionando as palmas da mão, suavemente, até aquecer. Passando bem próximo ao rosto, topo da cabeça, pescoço, parte de trás, 3 vezes. Novamente, para passando de cima para baixo, 8 vezes. Para os braços, parte de dentro, subindo pela parte de fora. 3 vezes cada passo. Agora os rins, 36 vezes. Agora quem desejar também pode fazer o movimento, né? Para as pernas, fazer movimentar, né? A energia nas pernas. Queria agradecer a todos pela presença, espero que todos fiquem bem. Eu vi, Dudu, que realmente Thelma caiu aqui, eu não sei se eu consigo anexar ela de novo, deu uma mensagem diferente. Então, eu estou com medo de apertar aqui, como a gente já está no finalzinho, eu vou pedir para vocês desculpas, né? E vou me despedir aqui. E aí o convite para a oficina de oráculo de amanhã continua, né, aberto para vocês, né? Enfim, basta ir na plataforma Simpla, procurar por @taltube e você vai ver, né, a oficina oracular de amanhã, tá bom? Queria agradecer a todos por estarem aqui com a gente, agradecer em nome da Thelma também, tá? E, enfim, até a semana que vem. Muito obrigada, viu? Semana que vem.